360 de volta do intervalo e de volta com notícia urgente. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para que o Congresso edite uma lei para que o número de deputados federais seja adequado à proporção da população de cada estado, de acordo com o censo mais recente. É muito importante, gente, vai mudar o jogo de poder dentro do Congresso Nacional. O prazo dado pela Corte é até 30 de junho de 2025 para que essa lei seja editada. Caso o Congresso não faça isso, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral determinar o número de deputados de cada estado e do Distrito Federal. Já para a legislação iniciada em 2027, a próxima eleição geral, o número de cadeiras por estado não é alterado desde dezembro de 1993. É muito tempo. Yuri Pita e Thaís Arbex comigo. Yuri, com o novo censo, vai dar uma mudança geral aí no número de cadeiras para cada estado. Quem ganha e quem perde? Recentemente, a Folha de São Paulo fez uma reportagem com dados, se não me engano, do levantamento do DIAP para tentar fazer esse cálculo e mostrava algumas das bancadas que ganham. Uma delas é o estado que propôs essa ação, que foi o estado do Pará, que já se queixava de estar subrepresentado desde o censo anterior ao de 2022, ou seja, o censo de 2010. Essa ação, se eu não estou falhando aqui com os números, ela foi proposta em 2017. Outros estados, Santa Catarina, por exemplo, que me lembro também, é um dos que ganharia, e outros estados grandes, que têm bancadas grandes hoje, perderiam espaço. Rio de Janeiro e talvez Bahia. Para a gente explicar aqui de forma bem didática o que acontece? Como a gente sabe, tem censo populacional a cada 10 anos e as bancadas na Câmara dos Deputados, dos 513 deputados e deputadas, as vagas na Câmara, a divisão ela fica entre o número de 8 e 70. Os estados menos populosos, Roraima e entre outros estados, Mato Grosso, etc., aqueles com menor densidade populacional e menor número de habitantes, têm no mínimo 8 deputados ou deputadas federais. Um estado mais populoso do país, São Paulo, tem 70 deputados. O segundo mais populoso que a gente mencionou, Minas Gerais, se eu não me engano, são 53, pouco mais de 50 deputados, fazendo essa proporção do tamanho das populações, né? São Paulo tem 70 deputados porque tem cerca de 22% da população do Brasil, 1 em cada 5 brasileiros mora no estado de São Paulo. E essa distribuição ela acaba sendo importante porque e causa resistência na Câmara, porque imagine um deputado do Rio de Janeiro que viu a sua população proporcionalmente diminuir, falar, olha, em vez de eu vou reduzir o número de vagas que a gente disputa entre a gente, porque vai ser justo com a federação. Os deputados dos estados que vão perder número de vagas resistem a votar uma proposta desse tipo. E como você lembrou, Raquel, desde 93 que não acontece isso. Essa proporção foi estabelecida pela Constituição em 88 e em 93 uma série de dispositivos constitucionais tinham que ser regulamentados pelo Congresso Nacional, por isso teve essa votação. De lá para cá teve censo no ano 2000, 2010, 2022 e não houve esse novo rearranjo. Por isso o governo do Pará entrou com uma ação de omissão, alegando omissão por parte do Legislativo. O Legislativo e a Advocacia Geral da União, em nome do Executivo, avaliavam que não caberia essa ação, que o próprio Congresso deveria tomar sua iniciativa, que é típico do Poder Legislativo a demora para fazer esse tipo de ajuste, mas a Procuradoria Geral da República e agora a maioria do Supremo considera que, sim, a ação é válida e o Congresso tem que correr aí para resolver esse imbróglio que vai dar o que falar no Congresso Nacional. Thaís, o Yuri está descrevendo um caso clássico de quando o Congresso procrastina um dever, que seria um dever do Legislativo fazer essa adequação. Como eles não conseguem chegar ali num acordo, porque tem gente que vai ganhar e gente que vai perder, e quem vai perder não quer perder espaço, acaba judicializando e o judiciário acaba tendo que intervir. Foi isso que o Supremo fez. Aí depois vão acusar o Supremo de, olha, a interferência do Supremo no Congresso Nacional. O que ele está dando agora é um prazo. Fala, olha, façam, porque senão o TSE vai ter que fazer. Sim, Raquel, em 2013, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral, 2013, ele fez uma resolução
para redistribuir essas vagas ali no Congresso Nacional, na Câmara. Mas essa própria resolução ela foi derrubada pelo próprio Supremo no ano seguinte, considerando que ela foi inconstitucional, porque caberia ao Legislativo fazer essa regulamentação. Na sua manifestação ao Supremo Tribunal Federal, nesse caso que está sendo julgado neste momento, o presidente do Senado, como disse Yuri, disse que não faria sentido esse julgamento e afirmou que já tramitam no Congresso Nacional, estou lendo aqui, projetos para regulamentar esse tema. E aí ele cita que tem projetos tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados. Mas o fato é que até hoje não houve essa discussão, não se estabeleceu essa discussão. Por isso, o Supremo volta a dizer isso. Como que está o julgamento neste momento? Julgamento em plenário virtual, ou seja, não é aquele julgamento que a gente acompanha ao vivo. Relator Luiz Fux, como já disse o Yuri Pita, e todos os ministros que votaram até agora, vou até contar de novo, 1, 2, 3, 6 ministros que votaram até agora acompanharam o ministro Luiz Fux. Então já deu 7 maioria, faltam votar André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Barroso, Luiz Roberto Barroso. Yuri, para a gente fechar esse assunto, segunda-feira certamente a gente vai ter que tratar melhor disso, mas nós assistimos na reforma tributária um grande embate, estamos assistindo ainda, né, entre Sul e Sudeste, Norte e Nordeste, uma organização maior dos estados do Sul e do Sudeste, uma reação dos estados do Norte e do Nordeste com esta nova organização do Congresso Nacional, que valeria já a partir da próxima eleição, muda esse arranjo de forças e esse embate entre o sul do país e o norte do país? A gente precisaria ver estado a estado, porque alguns estados do Nordeste podem ganhar e outros podem perder, então a questão precisaria se rever ali na continha de cada um das 27 unidades federativas. Mas, de fato, esse foi um dos argumentos que o governador de Minas, Romeu Zema, e vários dos governadores da região sul-sudeste têm usado para defender esse consórcio chamado de COSUD, que, como representam mais da metade da população, até deveriam ter mais da metade da representatividade na Câmara dos Deputados. Se eu não me engano, eles têm 256 dos deputados, dos 513, ou seja, quase a metade da Câmara dos Deputados, somando os 7 estados. É diferente do Senado, que todos os estados são representados de forma igualitária, 3 senadores por estado, porque é a casa da federação. A Câmara é a casa de representação da população e, por isso, tem que ser ter alguma proporcionalidade. Mesmo esse ajuste, por determinação do Supremo, ele não vai conseguir resolver uma das críticas que a gente ouve muito, principalmente aqui no estado de São Paulo. Eu não me lembro se foi exatamente hoje ainda, mas recebi hoje numa mensagem do WhatsApp um artigo que é assinado por empresários, Horácio Lafer-Piva, e se não me engano, Pedro Onchovski, peço desculpas se eu estiver confundindo, mas o Horácio Lafer-Piva, tenho certeza que era um dos autores, em que fazem menção a uma série de questões de funcionamento do Estado brasileiro, e um dos pontos que coloca é a proporcionalidade do voto do eleitor para a Câmara dos Deputados, porque em estados com essas bancadas menores, de 8 deputados federais, um deputado representa mais ou menos 80 mil, às vezes até menos, 60 mil eleitores, enquanto num estado como São Paulo, essa conta passa dos 600 mil. Então, mesmo fazendo esse ajuste de proporção das bancadas pelo censo, ainda haveria, da parte dos eleitores, uma espécie de subrepresentação e que, em certa parte, tem razão, tem fundamento lógico, mas acaba levando também a um debate aí de conflito federativo entre os estados mais populosos e aqueles de menor população. Obrigada, Thaís. Obrigada, Yuri. Segunda-feira, certamente, a gente volta nesse assunto, porque vai ter muita conta para fazer e repercussão aí entre os deputados, os partidos. Já a gente se fala mais.